Desce ali, eu quero cumprimentar todos os presentes, agradecer por terem me convidado, e vou agradecer na pessoa do Danilo Mendes. É uma honra para mim estar aqui na Defensoria e poder falar para vocês. Cumprimento também os que estão assistindo e quero dizer que estou muito feliz em participar aqui desse evento junto com meu amigo Olavo, e realmente eu fiquei muito feliz quando eu soube. Então, muito bom. E eu quero dizer que eu já estive aqui na Defensoria, não sei se no ano passado ou no retrasado, houve aqui uma discussão sobre o novo CPC com os defensores e acho que mais algumas pessoas. Um professor da PUC, o Nelson Sauli, foi chamado aqui para discussão e ele me chamou também para a gente dar uns pitacos aí nas discussões de vocês. Então foi muito bom também aquele dia, né? Eles estavam bem inflamados com as discussões. Então é a minha segunda vez aqui na Defensoria. Então quero dizer que estou muito feliz. Então já vou partir direto para o meu tema. E já me despeço também do Olavo, né, Olavo? Já vou aproveitar. Tchau. Tchau, tudo Até de mais. bom. Quero dizer... Oi? Tapinhas. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Viu? Agora que apareceu, né, para vocês. Então, o tema que me coube é saneamento e audiência de instrução. Na verdade, são dois temas, não sei se o tempo vai ser restrito para os dois temas, mas eu vou procurar fazer de uma maneira mais rápida possível em relação até do que eu tinha aqui, para ver se dá tempo de falar tudo que tem que ser falado, né? Eu ficando aqui nesse cantinho, dá para vocês verem aí? Tá bem. Então vamos lá. A primeira... será que eu estou fazendo errado? Olha que eu treinei, hein? É do outro lado. A primeira coisa que eu achei que seria interessante fazer é uma linha do tempo para a gente observar qual foi a mudança que houve aí nessa questão do saneamento. Eu já vi palestras, às vezes, de alguns expositores dizendo o saneamento mudou na estrutura procedimental, ele mudou de local, assim, vamos dizer, onde ele é realizado. E não é nada disso, né? Na verdade, o saneamento, no momento processual dele, continua o mesmo. O que mudou é que, enquanto no CPC de 73 o saneamento era feito na audiência preliminar, aquela do 331, no CPC de 2015, a gente tem essa audiência preliminar desvinculada do saneamento. Então foi isso, na verdade, que mudou, é que a gente tem aquela audiência para tentativa de conciliação, em que no CPC de 73 também se aproveitava, então não houve conciliação, então vamos partir para o saneamento. No CPC de 2015, que nós vemos aqui, isso está desvinculado. Então a gente tem a audiência de conciliação feita logo no início do processo, claro que para aqueles casos em que os direitos são disponíveis, em que há essa possibilidade de conciliação, né? Porque para os direitos indisponíveis, eu acho até que para vocês deve ser mais comum, né? Os direitos indisponíveis do que os disponíveis. Então, nos casos dos indisponíveis, o procedimento permanece praticamente o mesmo do CPC de 73, inclusive com prazo para contestação contado da data da juntada, diferentemente do que acontece quando a gente trata de direitos disponíveis, em que é possível a conciliação. Então, o prazo para contestar vai ser contado ou daquela audiência, se ela for realizada e não houver acordo, ou da data do protocolo da petição do réu, e se forem vários réus, da data dos respectivos protocolos, para cada um vai ser um prazo diferente, nesse caso só. O prazo, então,
em petições dizendo que não querem a audiência de conciliação, então o prazo é contado desse protocolo. Se houver audiência, mesmo que existam vários réus, o prazo é sempre contado da data da audiência. E se for caso de direitos indisponíveis, por exemplo, em que a audiência não será realizada, o prazo é contado da juntada, como a gente tem hoje no artigo 241, continua a mesma coisa, inclusive contando da última juntada, né? Então, essa foi a mudança maior que houve no procedimento, e não propriamente na questão do saneamento. O saneamento continua ali, na mesma fase processual. Quando? Desculpa que eu não tenho muita tarimba para fazer PowerPoint, né? Então eu fiz da melhor maneira possível, mas eu quis mostrar aqui esse JE-PRO, que é o julgamento conforme o estado do processo, né? Quis abreviar ali para caber. Então, o saneamento é uma das opções que o juiz tem quando realiza o julgamento conforme o estado do processo. Então, chegando nesse momento processual, após as providências preliminares, o juiz toma novamente o processo para essa análise, se existem vícios, né, nulidades, se elas são sanáveis, se são insanáveis, se determina a parte que regularize o que tiver que regularizar e volta para verificar se realmente houve o cumprimento das determinações que o juiz fez para sanar esses vícios, ou se são nulidades que não seria possível sanar. Embora a gente tenha que observar que a tônica do novo CPC é sempre possibilitar ao máximo possível que se possa sanar as nulidades, mesmo essas nulidades, mesmo as absolutas, vamos dizer assim, o máximo possível que se possa corrigir, né, esses vícios. Quando isso for possível, o juiz deve sempre determinar, né? Então, nesse momento processual, o juiz toma uma daquelas 3 atitudes que a gente... eu vou ter que passar aqui, porque eu quero ir lá nas 3 atitudes. Que são essas, olha, extinção do processo sem julgamento de mérito ou com julgamento de mérito nas hipóteses 2 e 3, julgamento antecipado de mérito, que agora está no 355, e o saneamento do processo 357. Né? Então, ainda a gente tem essa mesma estrutura. O juiz, nesse momento processual, ele toma uma dessas 3 atitudes. Então, quando é que ele vai tomar a atitude 3, que é o saneamento do processo? Quando o processo estiver livre de todos os vícios, existe regularidade formal em relação a ele, as condições de ação estão presentes, os pressupostos processuais também, não há nenhuma nulidade no processo, todos os vícios que haviam foram sanados, só que o juiz ainda se encontra em dúvida, ele ainda não sabe se realmente a parte autora tem razão. E é por isso que ele precisa abrir a fase de instrução processual para que as provas sejam realizadas e com isso ele possa certificar o direito. Então, aí, se for esse o caso, ele profere a decisão de saneamento. Antes da gente falar propriamente dessa decisão, eu queria voltar... Quero voltar ali, então. O professor Olavo já disse hoje bastante sobre o princípio da colaboração, da cooperação, mas não dá para a gente falar do saneamento sem lembrar, né, que esse princípio ele está, de certa forma, envolvido com o saneamento, conforme a visão do novo CPC. Né? A ideia no novo CPC é que o saneamento não seja sempre uma atitude imposta pelo juiz, uma atitude que parta só do juiz. A ideia é que todos, partes e juiz, possam cooperar na busca de termos uma eficiência para o processo. E, nesse sentido, vão juntos trabalhar para fazer o saneamento do processo
delimitando as questões de fato, as questões de direito e outras tantas possibilidades de delimitação de como pode ser realizada a fase de instrução, então. Né? Então, essa possibilidade que nós vamos ver decorre do princípio, então, da cooperação. Eu coloquei ali, inclusive, as partes, embora o artigo 6º fale dos sujeitos do processo, porque eu queria colocar o holofote em cima dessa questão de que as partes têm sim que contribuir com o juiz na busca, né, da efetividade da tutela. Alguns vão dizer, isso é utópico, as partes... outro dia estava vendo um texto que o autor dizia que era o processo civil do arco-íris, né? Então, todos lindos, de mãos dadas, vamos contribuir para a busca da justiça. Parece utópico, mas de verdade mesmo, eu acho que a gente deve prestar atenção que o que a gente tem que entender por princípio da cooperação, quando a gente olha para o lado das partes, é no sentido de que, como disse inclusive o professor Olavo hoje, elas têm que agir com lealdade, né? Cumprir o princípio da boa-fé. Na verdade, elas têm que se abster de tomar atitudes que sejam desnecessárias, que provoquem a procrastinação do processo, né? que possam de alguma forma burlar as provas que devem ser feitas. É claro que a gente não vai exigir da parte que ela faça prova contra ela mesma. Não é isso que o novo CPC quer. Na verdade, a prova que a parte deve buscar fazer é a prova das suas próprias alegações. É nesse sentido que a gente tem que viver essa cooperação. Então, não é totalmente, vamos dizer assim, utópico, né? Pensar que as partes podem contribuir com o juiz na busca da efetividade da tutela. E junto com esse princípio, o Olavo também falou aqui hoje, a gente tem aí de mãos dadas também o princípio do contraditório participativo, né? As partes têm direito de influir na decisão judicial e, nesse sentido, é que elas podem, então, participar da decisão de saneamento e possibilitando, assim, o exercício máximo do contraditório, que elas possam fazer as provas que têm que fazer da melhor maneira possível, né? Aqui, nesse slide, eu estou dizendo que o saneamento é uma decisão, que é uma das 3 hipóteses, como eu já falei, do julgamento conforme o estado do processo, né? Então, qual é o objetivo do saneamento? Em primeiro lugar, separar a fase que é postulatória da fase instrutória. Como eu disse, quando o juiz toma essa opção, significa que ele vai abrir a fase de instrução processual, que as provas serão realizadas. Então, ele é um marco para a abertura da fase instrutória do processo. Em segundo lugar, estabiliza a demanda, porque a partir daí, as modificações de partes, as modificações de alegações de fato, de direito, não podem mais ser realizadas, né? E declara que o processo está livre de vícios e nulidades. Essa última finalidade do saneamento me parece muito importante que a gente analise, principalmente para que a gente não possa confundir, né, como eu coloquei aqui, o que é a declaração de saneamento com a fase de saneamento, né? Na verdade, a fase de saneamento, ela começa com as providências preliminares. Desde quando o juiz determina as providências para que as nulidades sejam sanadas, é que se inicia essa fase de saneamento. Mas é claro que quando ele profere a decisão que o processo está formalmente perfeito, partes são capazes, não faltam condições de ação, não faltam pressupostos processuais, não existem nulidades, e quando ele faz essa declaração, ela já é efetiva de uma situação do processo. Então, não é que ele faz o saneamento e a partir daí é que a gente vai verificar o que é que tem que ser feito para essas providências, né? Elas já foram feitas. Ele declara a situação que o processo está depois que essas providências já foram tomadas.
Então, eu já vi alguns doutrinadores dizendo, o saneamento do jeito que está no atual CPC é um saneamento negativo, né? Porque, na verdade, ele vai declarar uma situação que não existe. E não é isso, é porque nós já fizemos a fase de providências preliminares. Elas já foram tomadas. Então, quando o juiz declara, aquilo já foi feito. Por isso que não há o que fazer para depois, né? E isso é muito importante da gente chamar a atenção hoje, por conta de que no saneamento compartilhado, como nós vamos ver daqui a pouquinho, no meu modo de ver, essa questão da declaração de que o processo está saneado não pode ser conferida às partes. E isso é poder do juiz. É ele que vai fazer essa declaração de saneamento, jamais as partes, né? Então, importante a gente tomar atenção com isso. Olha, ali no 347 eu coloquei, só para vocês perceberem que logo quando nós passamos a fase postulatória com a contestação, é que começa essa fase de providências preliminares. Já é então a fase de saneamento, que termina quando o juiz profere então a decisão de saneamento, né? E o juiz vai, nessas providências preliminares, no 352, ele determina então que elas sejam tomadas no prazo de 30 dias, né? Isso, na verdade, é também como é determinado hoje. E o 353, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, né? Aqui, nesse slide, eu estou, na verdade, concluindo, né, que a decisão, então, de saneamento, ela é declaratória, então, da situação que já existe, como eu acabei de falar, né? Então, na decisão de saneamento, nós temos um reconhecimento do juiz da existência de condições que permitem o desenvolvimento do processo, que ele chegue a seu final com o proferimento da sentença. Então, tem um juízo positivo de admissibilidade, na verdade, né, daquele pedido. E um juízo positivo também de validade do processo, que o juiz declara que o processo é válido, né? No novo CPC, a gente tem uma relação do que deve conter essa decisão de saneamento, né? Então, fixação dos pontos controvertidos, determinando os limites das questões de fato que serão objeto da prova, né? No nosso atual CPC já é assim. Os juízes acabam não tomando a providência que a gente já tem prevista, né, que ele deveria fazer lá naquela audiência do 331. Os juízes desperdiçam essa oportunidade muitas vezes, mas já deveriam fazer assim, né? Então isso continua no novo CPC, mas com um pouco mais de ênfase, né, nessa fixação de pontos controvertidos, quer dizer, quais são os fatos que serão objeto de prova, quais serão os questionamentos que serão feitos na audiência, por exemplo, para a produção da prova oral, né? Tudo isso deve ser fixado nessa decisão. Decisão sobre as questões processuais pendentes, como eu já falei, que aí é o momento em que ele declara, né, que o processo é válido. Determinação de provas a serem produzidas. Definição de questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Olha aqui uma questão que o Olavo levantou hoje também, definir a distribuição do ônus da prova. Então, se a opção do juiz é pela efetivação da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, é no saneamento que ele tem que fazer essa definição. Não é lá no momento de proferir a sentença, né? Designação de audiência de instrução e julgamento, se for necessário, e designação de prova pericial, também se for o caso, e nesse caso ele vai nomear o juiz, vai nomear o perito, desculpa, ali meu slide ficou muito para baixo, né? Mas enfim, ali está dizendo, ele vai então nomear o perito e determinar a apresentação de quesitos para essa perícia, né? Enfim, o saneamento no novo CPC, ele é estabelecido de 3 formas. Essa é a diferença do novo CPC com o atual, né? Nós temos 3 espécies de saneamento. O saneamento por decisão, que está no artigo 357, caput, né?
O saneamento consensual, está no 357, parágrafo 2º, e o saneamento compartilhado, que é o 357, parágrafo 3º. Então, vamos falar de cada um deles. Primeiro, saneamento por meio de decisão. É o saneamento tradicional, né, que a gente tem hoje, que é da maneira como os juízes fazem hoje, né? Então, ele verifica esse estado do processo e ele profere a decisão de saneamento, declarando, então, que está isento de vícios, formalmente perfeito, e nessa mesma decisão ele vai tomar todas aquelas atitudes que a gente falou anteriormente. Então, fixar pontos controvertidos, fixar as provas que serão realizadas, designar audiência se for o caso, designar a prova pericial, enfim, né? Então, é o que a gente tem efetivamente hoje, um saneamento que é feito pelo juiz, vamos dizer assim, sozinho, sem a participação das partes. Ele não é que ele foi suprimido no novo CPC. Veja que essa possibilidade ainda continua, né? Não, ela não está totalmente descartada. Daqui a pouquinho eu volto aqui nesse parágrafo primeiro. O parágrafo 2º, então, traz o saneamento consensual. Então, diz lá, as partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se refere os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Esse é um grande exemplo de um negócio jurídico processual, né? Inclusive, eu coloquei aqui o artigo 190, juntamente com o seu parágrafo único, que é o artigo que fundamenta a possibilidade de se fazer o negócio jurídico processual. Diz lá, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. E o parágrafo único, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, vejam bem, saneamento feito de maneira consensual é aquele saneamento em que as partes vão se comunicar e elas vão preparar toda a forma como elas querem que o saneamento seja feito. Veja que aqui, embora o código esteja tratando dessa questão do saneamento, como eu já falei anteriormente, não podemos incluir aqui a questão da declaração de que o processo está formalmente perfeito. Essa é um poder que é específico para o juiz. Inclusive no artigo 139, que o Olavo comentou há pouco, no inciso 9 está lá, que o juiz deverá determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Então, é o juiz que faz essa determinação e é ele que declara se o processo está formalmente perfeito. Então, no saneamento consensual, que as partes vão combinar, então, o que elas querem fazer, jamais pode, essa convenção pode conter a declaração de que o processo está formalmente perfeito. Então, vamos deixar de lado as nulidades, mesmo que exista uma nulidade grave, a gente quer que possamos prosseguir com o processo sem que ela exista. Vamos deixar essa nulidade de lado. Isso jamais pode acontecer, né? Principalmente porque nós temos a Constituição Federal que rege como o processo deve ser realizado. Então, todas aquelas garantias constitucionais, elas não podem ser deixadas de lado e não se pode deixar para as partes passarem por cima dessas garantias constitucionais, né? Então, a privatização do processo não pode se dar dessa forma. Então, tem que haver um limite. Então, essa questão da declaração, como eu já disse, de que o processo está saneado, é do juiz e não das partes. Então, o que vai conter aí nesse negócio
jurídico processual. O que as partes vão combinar, então, que elas já levam para que o juiz homologue? São questões de como o desenvolvimento da instrução processual vai se dar, né? Então, os momentos em que a instrução vai ocorrer, elas podem, inclusive, fazer uma calendarização. Daqui a pouquinho a gente vai ver que existe artigo prevendo isso, né? Então, qual é o prazo para apresentar manifestações, prazo para memoriais de alegações finais lá no final. Então, elas vão dizer qual é o prazo para o laudo ser realizado, numa prova pericial, qual é o prazo para o laudo ser realizado. Então, essa calendarização pode ser feita por elas. Elas podem determinar quais os fatos que deverão ser provados, são as questões de fato, e as questões de direito que deverão ser levadas em conta pelo juiz. Daqui a pouquinho a gente vai ver também quais são os problemas em relação a isso. E elas podem ainda delimitar quais são as provas que serão realizadas. Então, se querem prova testemunhal, se querem a prova pericial, ou que provas não querem. Por exemplo, elas podem delimitar se querem, por exemplo, que não deve ser feita a contradita de testemunhas. Então, queremos estabelecer que não será feita por nós, por nenhum dos advogados, será feita a contradita de testemunhas. Elas podem delimitar a ordem de oitiva das partes e das testemunhas na audiência, invertendo essa ordem, né? Então, veja, nessa convenção que as partes vão fazer, elas vão estabelecer, então, a forma como se dará a instrução processual. É diferente do saneamento compartilhado, porque aqui ele é feito extra autos, as partes fazem entre si e levam para o juiz homologar. Então, quando o juiz recebe essa petição, trazendo esse saneamento consensual, ele vai verificar se há possibilidade de homologar. Então, aqui está dizendo que o juiz deverá analisar e vai recusar a aplicação, e aqui está dizendo, somente nos casos de nulidade, né? Ou inserção abusiva em contrato de adesão. Então, alguém fez um contrato e já colocou essa questão do saneamento consensual nesse contrato, ou uma parte está em situação de vulnerabilidade. Mas eu pergunto, será que é só nesses casos mesmo? Será que o juiz não pode fazer análise de outros fatores? Como, por exemplo, as partes disseram que não querem que seja efetivada a teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Elas não querem a inversão do ônus da prova. E o juiz entende que é o caso. Então, será que ele não pode dizer, não vou homologar, porque eu entendo que, nesse caso, tem que se aplicar a teoria da carga dinâmica? Então, eu acho que deve haver limites. Eu coloquei aqui, olha. Tem que haver alguns limites nesse estabelecimento dessa composição entre as partes sobre esse negócio jurídico processual. Primeira coisa, a homologação que o juiz fará é condição de eficácia. Então, sem a homologação, esse negócio que é feito entre as partes não tem eficácia nenhuma, né? Eles precisam da homologação do juiz. E o juiz, me parece, tem que se cercar de todos os cuidados necessários para verificar se as partes não estão ultrapassando limites que ferem as garantias processuais. Vejam bem, e se nós tivermos aí situações em que o advogado de uma das partes é mais tranquilo do que o outro, vamos dizer assim, e deixou-se levar pela imposição que o outro advogado fez, e nesse acordo colocou fatores que prejudicam o cliente dele. Será que o juiz não pode examinar isso com uma atenção? Ou, são maiores e capazes, os direitos são disponíveis, eles podem fazer o que querem, né? Então, eu acho que o juiz, ele tem sim que exercer, o Olavo diz o poder, mas eu entendo até que são deveres, poderes. Ele tem o dever, em primeiro lugar, de zelar
pelo processo, né? Ele ainda é o diretor do processo, o artigo 139 estabelece esse tipo de poder para ele, então eu entendo que o juiz deve sim indeferir e não homologar quando ele verificar que as partes extrapolaram nessas delimitações. Como, por exemplo, colocar ali que não vai ser realizada determinada prova pericial, o juiz entende que ela é essencial. Sem a prova pericial, o direito não será comprovado, o juiz já sabe que sem isso ele deve julgar improcedente esse processo. Será que o juiz deve deixar as partes levarem o processo adiante, perder tempo e até terem que esperar o procedimento chegar a seu final para ele decidir o que ele já sabe de antemão, sem a prova pericial ele não tem condição de julgar favoravelmente aquela questão? Né? Será que ele seria parcial se ele dissesse eu quero que se realize a prova pericial? São questões que nós devemos pensar. Por exemplo, também, se decidem que não vão ser, cada parte vai ouvir só uma testemunha, mas essa uma testemunha se referiu a uma outra que deve saber, com certeza tem ciência dos fatos e deve depor. Será que o juiz não tem o poder de dizer eu quero ouvir essa testemunha, mesmo que as partes tenham estabelecido nesse negócio processual de forma diferente? Então, são dúvidas que eu tenho. Eu tenho ouvido muita coisa sobre os negócios jurídicos processuais e às vezes eu fico um pouco temerosa as pessoas estão muito afoitas com relação a isso, né? E acham que nos negócios jurídicos processuais a gente pode colocar de tudo. Eu fico pensando, se é tão aberto assim, se as partes vão ter muito mais poderes do que o próprio juiz na condução do processo, para que a gente tem então o Código de Processo Civil, né? Vamos deixar cada parte vai reger o seu próprio processo, cada uma vai dizer como ela quer que seja feito. Então, acho que tem que ter algum limite, não pode ser assim, né? E a gente vê que a lei estabelece alguns limites, né? Esse negócio jurídico-processual, que é o saneamento consensual, por exemplo, ele deve ser feito não só quando as partes são capazes e os direitos são disponíveis, mas me parece em causas de grande complexidade, que é preciso mesmo estabelecer item a item como deve ser feita a instrução processual, mas não naquelas causas menores, né? Você pensar nesses escritórios que trabalham com essa litigiosidade de massa, como fazer esse saneamento consensual em todos os processos que esse escritório venha trabalhar, né? Me parece realmente preocupante se pensar que você pode fazer sempre todas essas avanças para modificar a forma como é feito o próprio processo, né? Então eu coloquei, olha, o negócio jurídico processual disposto nesse artigo deve tratar apenas de questões de fato e de direito, porque o artigo diz isso, as partes vão apresentar um negócio sobre as questões de fato e de direito, né? Não inclui aí, como eu já disse, a declaração de saneamento e não pode haver acordo para afastar nulidades absolutas e garantias processuais, né, no meu modo de ver. E o que é delimitar, então, essas questões de fato e de direito, né? Pode significar uma limitação da cognição do juiz quanto à matéria de direito? Será que eu posso limitar o juiz com relação a isso? Veja, as partes disseram, num negócio jurídico, que, vamos supor que seja sobre responsabilidade civil, que o juiz só pode analisar a responsabilidade subjetiva, não pode analisar a objetiva. Será que o juiz tem que se curvar a isso? Então, ele analisa aquela questão de reparação de danos, e ele não pode ter... verificando dos autos que existe a responsabilidade objetiva, porque as partes delimitaram que ele não poderia conhecer daquilo. Será que é isso que quer dizer
delimitar essa questão de direito? Então, eu penso que não, né? Pode-se afastar normas cogentes? Também entendo que não. E se as partes disserem que o juiz tem que decidir conforme uma lei e essa lei é inconstitucional? O juiz tem que aceitar isso? Eu também entendo que não. Veja, são limites que têm que ser estabelecidos aí para essas convenções que as partes vão fazer, né? Também entendo que não se pode afastar uma determinada lei, né? Então, o juiz não pode usar o Código de Defesa do Consumidor para analisar essa questão que envolve os consumidores. Então, tem que haver limites em relação a isso que as partes vão dispor, né? Então, é isso que havia, nessa parte de baixo, eu coloquei essa questão. Não é só nas questões de nulidades, em parte vulnerável, que o juiz vai poder se recusar a homologar, né? Mas existem outras tantas questões que isso tem que ser analisado também, certo? Eu quero ver se é isso. Eu coloquei aqui abaixo disso tem. E se a prova for essencial, as partes podem se renunciar a ela? Que é o que eu estava dizendo. O juiz entende que a prova pericial é essencial. Ele tem que acatar a decisão das partes de que não querem realização da prova pericial. Então, eu acho que o juiz ainda permanece com o poder dele de verificar o que é essencial para o deslinde da causa, né? Então, me parece que não pode ser tão amplo assim esse limite. E o saneamento compartilhado, está no parágrafo 3º, que diz lá, se a causa apresentar complexidade, veja que no parágrafo 3º o legislador fala em complexidade da causa, né? Em matéria de fato de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar e esclarecer as suas alegações. Qual é a diferença desse saneamento para aquele outro? Esse, o juiz convoca as partes para a sede do juízo e vão conversar os três juntos sobre como a melhor maneira de se fazer o procedimento instrutório. Então, vão chegar juntos a um consenso. Me parece que essa maneira é melhor do que o saneamento consensual, no meu modo de ver. Porque aqui o juiz tem a oportunidade de discutir com as partes o que é melhor. Então, se ele entende que a prova pericial é necessária para o deslinde da causa, sem ela não será possível se apurar a existência daquele determinado direito, então o juiz vai ter a oportunidade de dialogar com as partes nesse sentido de estabelecerem firmarem essa questão sobre a prova pericial, por exemplo, né? Hoje em dia, há juízes que já aplicam esse saneamento compartilhado, né? Eu tenho um amigo, o Gajardoni, ele juiz lá em Ribeirão Preto, inclusive ele é professor, né, da USP lá de Ribeirão, e ele já faz o saneamento compartilhado em algumas causas que são mais complexas. Então, ele convoca as partes, vão para o sede do juízo e lá discutem como deve ser feito a fase de instrução. Então, se vai haver perícia, e já estipula quais são esses quesitos. As partes podem decidir juntas quem será o perito a ser nomeado. Quando há necessidade de audiência, já estabelecem quais são, não só os pontos de fato a serem provados, mas as questões que serão formuladas em audiência para as testemunhas, né? Já se apresenta o rol de testemunhas nessa mesma audiência. Então, é um procedimento que é feito às claras, né? Todos contribuem para que as provas sejam realizadas da melhor maneira possível. Então, me parece que esse saneamento, que já é feito por alguns juízes hoje, que já é cabível que se faça hoje, né? No novo CPC, ele vai ser implantado e me parece mais eficaz do que o saneamento consensual, porque justamente existe a participação do juiz que vai poder dirigir, né,
para que o consenso das partes em relação a como essa instrução vai ser feita, seja feita de uma maneira mais eficiente e que respeite as garantias constitucionais. Então, você está decidindo aquilo junto com o juiz, e ele vai poder observar se alguma das partes não tenha o contraditório violado pela outra, né? Uma parte está impondo a outra que não ouça testemunhas ou que não realize a prova pericial que é necessária para ela. Então, o juiz vai poder se manifestar a esse respeito e auxiliar-no nesse momento da decisão. Então, acho que aqui é uma maneira mais eficaz de se realizar esse saneamento. Aqui eu coloquei o 191, que fala da calendarização, como eu já disse, que nada mais é que estabelecer os momentos, né, em que os atos serão praticados para essa instrução processual, e esse calendário vincula as partes e o juiz, né, estabelecida a data da audiência, o juiz não pode depois querer mudar essa data, ou as partes, pelo menos não sem uma justificativa, né, sobre isso. Essa decisão de saneamento, ela é uma decisão interlocutória. Hoje, caberia recurso de agravo em relação a ela. Mas no novo CPC, o parágrafo 1º do 357 diz que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, após o que a decisão se estabiliza. Então, além de estabilizar, ainda vincula partes e juiz. Então, o que significa isso? Primeira coisa que eu quero comentar. Alguns doutrinadores dizem que essa parte desse parágrafo 1º que está dizendo que as partes têm o direito de pedir esclarecimentos no prazo de 5 dias, só se aplicaria ao saneamento que é feito por decisão, aquele feito pelo juiz. E não se aplicaria aos demais, porque as partes já já participaram do estabelecimento do saneamento. Mas eu penso, vamos supor que lá no saneamento compartilhado, elas tenham definido alguma questão de direito, alguma questão de fato, e na hora do juiz colocar na ata, aquilo acabou não saindo. Esqueceu-se daquilo, e na hora de ler, tanta coisa ali definida, passou batido pelos advogados. Será que eles não têm direito, nesse prazo aí de 5 dias, de pedir ao juiz que faça constar aquela questão que eles haviam já delimitado, que deveria constar, e ela acabou faltando ali naquela decisão? Então, me parece que sim, que esse direito de pedir esclarecimentos e fazer ajustes pode ser feito em qualquer uma das formas de saneamento, não só naquela que é imposta pelo juiz, né? Agora, depois desse prazo, se estabiliza. Então, o que é esse se estabilizar? Mais ou menos como, se a gente pudesse dizer de uma maneira geral, que houve um trânsito em julgado em relação a essas questões, né? Estou exagerando aqui, mas enfim, há preclusão em relação a essas questões, então não está sujeita a agravo, respondendo ali a pergunta, e ocorre a preclusão. As partes podem se insurgir lá na apelação, porque a gente vê que no novo CPC não há a previsão para agravo, mas algumas decisões a gente vai poder alegar ou na apelação ou nas contrarrazões de apelação, né? Nesse caso aqui, não vamos poder alegar nem na apelação, né? Então, isso que quer dizer estabilizar. Nós não vamos mais poder discutir essas questões depois da estabilização. Isso me preocupa um pouco, né? Porque existem situações em que nós vamos precisar discutir essa decisão que foi feita pelo juiz. Pode haver questões que não constem, por exemplo, questões que constaram de maneira equivocada, e eu coloquei aqui eu estou falando que por que é necessária a preclusão, né? Que é uma decisão de saneamento, que se não houvesse essa preclusão, eu estou colocando aqui o lado do por que tem que haver a preclusão, né? Então, haveria a possibilidade de um tumulto processual decorrente da revisão das questões já decididas a todo momento.
propiciaria insegurança jurídica e a decisão de saneamento seria inútil. Que adianta o juiz proferir a decisão de saneamento, se daqui a pouco a gente vai voltar atrás e modificar essa decisão a todo momento. Então é isso que justifica essa estabilização dessa decisão. O Fred Dias, inclusive, diz: nada justifica realmente que o órgão jurisdicional possa decidir uma questão ao longo do procedimento e essa decisão de nada vale. Decisão sem possibilidade de preclusão é situação que claramente ofende a segurança jurídica. Avilta, inclusive, o papel do juiz de primeira instância. Mas aí eu coloquei, aqui também estou falando que a preclusão é uma técnica que favorece o processo para a gente ter a duração razoável do processo, para ter segurança jurídica, para tudo isso. Mas, aqui também coloquei uma fala do Cássio Carpinella Bueno, dizendo que nem na apelação, como eu já disse, vai se poder falar, né, sobre essas questões, né? O entendimento dele, né, que não há essa possibilidade. Aqui eu coloquei, olha, no entanto, o 1015 diz que cabe agravo de instrumento contra, inciso 9, redistribuição do ônus da prova nos termos do nos termos do 373, parágrafo 1º. Então, quase que foi uma videocassetada, né? Então há possibilidade de agravo na questão da determinação da teoria da carga dinâmica. Eu penso que esse artigo tem que incidir aqui também, né? E também coloquei aqui, olha, as questões de ordem pública não precluem. Então, pressupostos processuais, condições de ação, não precluem. Então, a gente pode reavivar isso, me parece, no recurso de apelação. Né? Agora, fora essas questões, aqui já começa a audiência. Fora essas questões, eu penso que sempre que daquela decisão de saneamento surgir alguma lesão para a parte, ela ficou prejudicada, ou porque o juiz não fez constar, ou porque aquela efetivamente não era a vontade dela, naquele saneamento compartilhado, vamos supor que o juiz tenha imposto a ela que aceitasse aquela decisão, ela foi pressionada a aceitar quando ela não queria. Então, eu acho que sempre que surge a lesão, a parte tem que ter o direito de impugnar. Né? Se não há possibilidade de um recurso para isso, então, eu acho que aí a gente tem que pensar se não seria o caso de um mandado de segurança. Né? Mas o fato é que pela normatização de como está no novo CPC e como vincula, né, estabiliza e vincula as partes e o juiz, me parece que a ideia é que a gente não possa realmente impugnar, principalmente nos casos de saneamento consensual e compartilhado, porque ele foi tirado através de um consenso entre todos esses sujeitos processuais, né? Então, me parece que não há essa possibilidade. Agora, a questão de que vincula e de que a decisão se estabiliza, ela vale para qualquer um das três modalidades. Não é só para aquela do juiz decidindo e que aí a parte, depois dos 5 dias, não fez nenhuma alegação, ela se estabilizaria. Então, a ideia, parece que o parágrafo 1º se referiria só ao caput. Não é assim que eu entendo. Me parece que a estabilização, até por uma questão sistemática, tem que se referir às 3 formas, né? Porque se estabiliza para quando o juiz impôs a decisão, imagina para quando as partes tiraram, os sujeitos processuais tiraram aquela decisão conjuntamente, né? Então, se estabiliza nas 3 modalidades, tá? Eu vejo que não tenho muito tempo e eu quero falar um pouquinho só, então, da questão da audiência, né? Audiência de instrução, que é o outro tema. Vou pular até aquela parte que é o conceito. Quero falar aqui dos princípios informativos, né? Oralidade, está no 367, que dele decorre a concentração da causa, parágrafo único do 365.
Então, é um princípio que permanece. Então, no processo civil, a oralidade ela é realizada, em regra, na audiência, né, onde a gente realiza as provas orais, e dela decorre o princípio da concentração, porque todos esses atos orais têm que ser realizados na audiência, né? Embora ela possa ser adiada, ela é contínua, una e contínua, né? Os atos vão ser feitos na outra audiência, mas em continuidade àquela primeira. Princípios que foram suprimidos, isso é importante, da imediatidade e da identidade física do juiz. Os dois princípios foram suprimidos. Da imediatidade, porque a parte vai passar a poder colher a prova diretamente na audiência. São os advogados que farão as perguntas diretamente para as testemunhas. A ideia inicial, quando ainda era projeto, era que só as partes fizessem essas perguntas para as testemunhas. O juiz já não teria participação nenhuma. Até numa palestra que eu estava com o professor Olavo, ele inclusive disse, o que vai acontecer é que o juiz vai virar de costas e ficar proferindo sentença, enquanto deixa lá o advogado que se vire fazendo as perguntas, então, que ele tiver que fazer. Mas não é bem assim, né? Por quê? Porque o juiz continua como diretor do processo e da audiência. E na redação final do CPC, ficou estabelecido que o juiz poderá também fazer as perguntas antes ou depois, a escolha do juiz. Então, antes dos advogados tomarem a palavra para fazerem as perguntas, o juiz pode fazer as perguntas dele. E no final também. E fora isso, o juiz controla as perguntas que os advogados irão fazer, né? Então, perguntas impertinentes, ele vai indeferir, perguntas que são desnecessárias, que não têm a ver com o processo, o juiz vai intervir se o advogado tratar a testemunha de forma assintosa, pressionar as testemunhas. Então, tudo isso cabe ainda ao juiz organizar. Mas então, primeiro o juiz faz as perguntas, ou ele fará no final, mas os advogados fazem diretamente, então, as perguntas para partes e testemunhas. Então, isso me parece uma mudança grande na maneira como a gente faz a instrução, né? Isso está no 459. E a identidade física do juiz também me parece suprimida, porque não há correspondência no novo CPC em relação a ela. A identidade física é aquele princípio que determina que o juiz que realiza a audiência é o juiz que profere a sentença. Alguns já estão dizendo, então o juiz é proibido. Ele realizou a audiência, ele não pode mais proferir a sentença, porque ele já está parcial nesse momento. Eu vejo alguns dizendo isso. Não entendo muito, porque veja bem, quando o juiz recebe um processo, analisou a tutela antecipada, deferiu essa tutela antecipada, é claro que ele já está praticamente convencido da existência daquele direito. Quando a gente fala de parcialidade ou não do juiz, a gente tem que analisar, me parece, antes do processo chegar para o juiz. Mas é claro que conforme o juiz vai se aprofundando na cognição a respeito do que foi alegado pelas partes, é evidente que ele acaba se convencendo, né? Então, a gente não pode falar aí que ele seria parcial porque realizou a audiência e é por isso, então, que ele não pode proferir a sentença. Isso me parece equivocado. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não se tornou regra que o juiz que faz a audiência não pode proferir a sentença. Não é isso que está dizendo. Simplesmente não é uma obrigatoriedade, como a gente tem hoje. O juiz que realiza a audiência tem que proferir a sentença. Pode ser ele ou não, né? Na verdade, é só isso. Então, características da audiência. Publicidade, então, permanece assim. Direção pelo juiz, 139, como o Olavo disse hoje, né? Então, o juiz dirige o processo, o juiz pode inverter a ordem, ele mesmo determinar a inversão da ordem dos depoimentos, se ele achar que é necessário, para garantir a efetividade da tutela. Claro que sempre fundamentando, porque ele faz assim. E o 360, o juiz exercerá o poder de polícia, manterá a ordem e decoro na audiência e mandará que se
retirem os que se comportarem inconvenientemente. Então, isso já é assim e continua, né? Audiência unicontínua significa que, mesmo que ela seja adiada, não é por isso que a gente pode, por exemplo, apresentar o rol de testemunhas novamente, né? Ela é uma continuidade daquela que já foi. A audiência pode ser adiada por convenção das partes, se não puderem comparecer quem deveria, partes, né, testemunhas, um perito, enfim, ou quem der causa, é que está mais abaixo, ou quando houver um atraso por mais de 30 minutos da realização da audiência. Isso é uma novidade, né? Então, a audiência está atrasada, mais que 30 minutos, pronto, deve ser adiada. A gente não é obrigado a ficar lá esperando horas e horas pelo acontecimento da audiência. Aqui eu só coloquei que quem der causa ao adiamento em relação a essas pessoas que deveriam comparecer e não comparecem, né, deve responder, então, quem deu a causa responde pelas custas, né, do adiamento. E o impedimento tem que ser comprovado até, para ela ser adiada, o impedimento pelo não comparecimento tem que ser comprovado até a data do início, até a hora do início da audiência. Bom, atos preparatórios. Será que dá tempo ainda de eu falar um pouquinho dos atos preparatórios? Então, atos preparatórios para audiência. Eu coloquei ali designação de audiência pelo juiz e a intimação dos advogados pelo diário oficial, mas isso só se tiver sido designado pelo juiz sem ter sido feito pelo saneamento compartilhado ou consensual. Porque se eles já estabeleceram lá no calendário a data da audiência, aquele estabelecimento pelas partes já faz com que não sejam feita nem intimação. Eles já sabem que a audiência será naquele dia, né? Então, aqui designação e intimação para os casos, então, que não houve esse saneamento nem compartilhado nem consensual. O rol de testemunhas está no 450. A única diferença é que tem que ter, além de tudo, todos essas qualificações, né? Residência, local de residência, local de trabalho e tal, que a gente não tinha essa previsão, né? A limitação de testemunhas continua a mesma, são 10 e 3 para cada fato, né? O prazo para o rol de testemunhas mudou, porque então o prazo agora, veja, o juiz na audiência ou na decisão de saneamento, ele determinou a audiência. Nessa decisão de saneamento, ele já vai dizer qual é o prazo para apresentar o rol de testemunhas. Então, o prazo nunca será superior a 15 dias. Então, a gente não tem mais aquele prazo de trás para frente, até 20 dias antes da audiência, até 10 dias antes da audiência. Não é mais assim. Vai ser um prazo, vamos dizer assim, positivo, né? Ele vai estabelecer 5 dias para o rol, 10 dias para o rol, até 15 dias para esse rol, né? Requerimento e intimação de peritos e assistentes, está no 477, parágrafo 4º, 10 dias antes da audiência tem que estar lá. E para o requerimento e depoimento pessoal da outra parte, não há um prazo estabelecido. Pelo menos eu procurei e eu não consegui encontrar o estabelecimento do prazo. Outra mudança que é importante é o advogado que vai ter que fazer essas intimações para as testemunhas, para a intimação para prestar depoimento pessoal. O advogado é que fará. Então, ele encaminha pelo correio as intimações e ele tem que juntar de volta no processo até 3 dias antes da audiência. Então, é ele que fica incumbido disso. Só não será assim quando não for possível realizar dessa forma. Por exemplo, é um lugar que não recebe intimações. Acho que até coloquei aqui no outro. Aqui eu coloquei que uma outra possibilidade é que ele pode dizer que leva independentemente de intimação. Mas aí ele corre o risco da testemunha dele ser dispensada se ela não comparecer, né? Mas aqui, parágrafo 4º do 455. Quando que é o Poder Judiciário que vai fazer as intimações? Quando o advogado não conseguir, porque é um local, como eu disse, que não recebe intimações, eu coloquei aqui como exemplo uma favela. Quando a testemunha for servidor público ou militar, porque aí o juiz tem que requisitar, né, essa testemunha, e aí é o Poder Judiciário que tem que fazer.
e quando a testemunha for arrolada pelo MP e pela Defensoria Pública. Então, isso interessa a vocês, né? Então, no caso da Defensoria Pública, é o próprio Poder Judiciário que vai fazer as intimações. E eu pergunto, isso se aplica também, então, para esses escritórios, modelos de faculdade, né, que foram equiparados à Defensoria Pública para a questão do prazo, em dobro? Será que também para eles isso se aplicaria? E para a União Federal, que o Código não fala nada? União Federal quer dizer Fazenda Pública, né? União, Estados e Municípios. Não foram mencionados pela lei. Então, os procuradores então vão ter que fazer eles essas intimações das testemunhas e tal. Como é que fica essa história? Me parece que aí, por uma analogia, deveria também ser o Poder Judiciário a fazer essas intimações, né? Bom, a abertura da audiência não se inicia a audiência sem juiz e tem que fazer o pregão. Isso não há novidade nenhuma. Aberta a audiência, se os advogados não estiverem presentes. Sem justificativa, a audiência se inicia sem a presença deles. Vai correr normalmente e ele ainda corre o risco do juiz dispensar as provas que a parte que é cliente dele deveria fazer, né? Com justificativa, a audiência é adiada, mas eu já disse que essa justificativa tem que estar até o horário de início da abertura da audiência, né? Se as partes não comparecerem, com justificativa também ela é adiada. E sem justificativa, se elas forem intimadas pessoalmente para prestar depoimento pessoal, vai aplicar a pena de confissão. E se não forem intimadas, apenas se frustra a conciliação. E eu coloquei aqui alguns artigos porque alguns defendem que não vai haver mais no novo CPC a diferenciação entre interrogatório e depoimento pessoal, porque o artigo referente ao interrogatório foi suprimido, só aparece o artigo do depoimento pessoal. Mas, na verdade, lá no artigo 139, inciso 8º, está dizendo que o juiz pode ordenar de ofício o depoimento pessoal, mas quando ele ordenar, não há pena de confissão. Então, eu fico pensando, será que não, o Código não continua estabelecendo uma diferença? Então, muitos doutrinadores entendem, o William Santos Ferreira é um deles, que não tem essa história e que o depoimento pessoal ele não visa a confissão, né? Não é essa a finalidade maior dele. Mas, sendo ou não finalidade maior do depoimento pessoal, quando há intimação para prestá-lo e foi requerida pela parte, o fato é que, se não comparecer, vai acarretar a pena de confissão. E o juiz também pode obter a confissão durante o depoimento, né? O que não acontece quando ele convoca as partes porque ele quer algum esclarecimento. Então, me parece que o Código continua fazendo essa diferenciação, né? E o Código é expresso que uma parte requererá o depoimento pessoal da outra. Porque muitos entendem que a parte pode requerer o seu próprio depoimento pessoal, né? Então, não, porque o Código continua estabelecendo isso expressamente, né? Tentativa de conciliação também está expresso, mesmo que já tenha sido tentada, o juiz deve tentar novamente e vai fixar pontos controvertidos, se é que isso já não tenha sido fixado anteriormente, né? Aí inicia a instrução propriamente dita, primeiro os esclarecimentos do perito, como a gente já tem a previsão hoje, né? Se eles intimados não comparecerem, vão ser conduzidos coercitivamente, a gente já tem essa previsão. Para os depoimentos pessoais, como eu já falei, não acarretam ainda a confissão, né, se a parte não comparecer, ou se comparecendo não responder às perguntas do juiz. E uma novidade é que aquela ordem de primeiro o autor, depois o réu, podem ser invertidas, tanto pelas partes lá no negócio que fizeram, no negócio processual, como pelo juiz. Ele também pode determinar essa inversão. O 385, parágrafo 2º, veda aquele que ainda não depôs de assistir o depoimento da outra parte, né? E enquanto prestam depoimento, os advogados não podem apartear. Isso está expresso também no Código, né?
E aqui eu coloquei o 385, parágrafo 3º, só para dizer da possibilidade da videoconferência. Não só para depoimento pessoal, como também para prova testemunhal. A gente vai poder usar a videoconferência, inclusive há dispositivo dizendo que o Poder Judiciário tem que manter esses equipamentos para que possam ser utilizados para poder ouvir uma testemunha em outra localidade, né? Então, a gente não vai ter mais aquela história de carta precatória, né? Num tempo, acho que muito remoto ainda, mas a gente vai poder ter essa possibilidade de não precisar de carta precatória, rogatória, quiçá, para ouvir a pessoa em outra localidade, né? Também para os depoimentos das testemunhas, primeiro do autor, depois as do réu, lembrando que essa ordem pode ser invertida, tanto pelas partes, consensualmente, como pelo juiz, né? Se as testemunhas não comparecerem, as consequências continuam sendo as mesmas que a gente tem hoje, né? Sem intimação, a parte perde o direito de ouvi-la. Se ela tiver sido intimada, a audiência é adiada e ela é conduzida coercitivamente. E se ela tiver uma justificativa, a audiência também é adiada, né? Aqui é importante, para a contradita, 457, parágrafo 1º, o novo CPC, ele tratou de fazer todo um procedimento para a oitiva da contradita, né? Então, estabelecendo que você pode trazer documentos, você pode ouvir testemunhas, elas vão ser ouvidas em separado, fez todo lá um procedimento de como vai ser. Mas tratar do prazo, que é bom, que a gente não tem previsão atual, não trouxe. Então, não tem previsão também no novo CPC de qual é esse prazo para a gente fazer a contradita. E eu acabei colocando que o prazo é pela jurisprudência, né? Vai desde a qualificação até o juiz iniciar o depoimento com a primeira pergunta, e aí está precluso o nosso direito, né? Uma questão aqui também que é importante, não há agravo dessa decisão sobre a contradita, mas eu acho que a gente pode alegar lá na nossa apelação, né? Tanto em contrarrazões como nas preliminares de apelação. Se o juiz acolher a contradita, é ouvido como informante, como a gente já tem hoje essa possibilidade, né? Aqui estou falando de novo do depoimento. Eu mencionei aqui esse enunciado 157 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Deverá ser facultada às partes a formulação de perguntas de esclarecimento ou complementação depois da inquirição pelo juiz. Acho isso interessante. Vamos supor que o juiz deixou para fazer as perguntas dele só no final dos depoimentos. Então, das perguntas que o juiz fez, você tem interesse em fazer mais alguma pergunta, então vai poder ser feito. E todas as perguntas indeferidas têm que constar do termo, tá? Eu acho que aqui é testemunhas referidas e acariação. Eu vou deixar esse PowerPoint com vocês, tá? Porque, na verdade, agora eu estou correndo aqui, né? Aqui a testemunha vai poder, tem a previsão que ela pode requerer o pagamento, custeio, né, das despesas dela para vir depor. Aí debates, é a mesma coisa, e os juízes consortes dividem o prazo, isso é uma novidade. Lembrando sempre que no saneamento, tanto compartilhado como consensual, esse prazo para os debates pode ser elastecido, embora eu ache que isso seja um pouco complicado na prática, né? Vamos supor que eles tenham estabelecido lá que eles vão ter direito a 1 hora de alegações finais. Como é que fica a pauta do juiz na prática? Se ele tiver que acatar isso porque elas fizeram, isso vincula o juiz, né? Ele vai ter que, no momento que está lá com a pauta toda atrapalhada, ter que esperar 1 hora para cada um fazer as suas alegações finais. Então isso também tem que ser visto aí com algum comedimento, né? Depois o resto eu só falei do termo, não tem muita novidade, a não ser essa que eu acho interessante, que é a possibilidade de gravação da audiência. Inclusive as partes vão poder gravar a audiência mesmo sem a permissão do juiz. Eu acho que isso é importante, né? É isso. Só quero falar uma coisinha que eu acho que eu esqueci de falar, é importante. Lá na parte do saneamento compartilhado, estou atrasada, né? A parte do saneamento compartilhado e consensual, que eu falei das questões de fato e de direito, né?
Então, naquelas questões de direito, a gente precisa estabelecer muito bem o que são essas questões de direito, né? Porque me parece que o juiz nunca pode ser impedido de conhecer, se está lá na causa de pedir, constou da inicial, enfim, é ponto controvertido, não me parece que a gente possa excluir isso da apreciação do juiz, né? Não sei se eu mencionei isso ou não, mas é uma preocupação que eu tenho em relação a isso. Mas muito obrigada, desculpe que eu fiz muito rapidinho, tá? Muito obrigada.